Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma outra maneira que a gente pode usar para se referir às coordenadas de um ponto, que são as coordenadas esféricas. Relembrando tudo que nós falamos aqui nessa sequência de vídeos, nós vimos primeiro no plano que eu posso me referir às coordenadas de um determinado ponto, de uma curva, parametrizando essa curva, foi a primeira parte dessa aula. E depois nós vimos as coordenadas polares. O que eram as coordenadas polares? Vou até usar essa figura, ó. Imagina só o eixo x, y aqui, eu tenho esse ponto P. Se eu disser o módulo desse vetor, ou seja, a distância da origem até o P', na verdade, e o ângulo θ, que é formado com o eixo x, eu sei dizer exatamente onde está o ponto, porque eu sei o tamanho do vetor. E eu falo exatamente o ângulo do eixo x, você sabia me cravar onde está o ponto, não sobram dúvidas. Isso eram as coordenadas polares que nós vimos lá no plano. Quando nós demos um passo além e fomos para o espaço, a gente falou primeiro das coordenadas cilíndricas, que era super simples, é só uma expansão da ideia da coordenada polar. Você lembra como que era? Se eu te dou um ponto P no espaço e você quer se referir a esse ponto em coordenadas cilíndricas, você usa exatamente o P' na coordenada polar. Qual que é a coordenada polar do P'? R, θ. E depois você acrescenta o Z manualmente. Então, em coordenada cilíndrica, as coordenadas desse ponto aqui seriam R, θ, e o Z é o próprio Z mesmo, você ia copiar o Z que estava aqui. Um jeito um pouco além da gente trabalhar agora com as coordenadas são as coordenadas esféricas. Parece um pouquinho com a cilíndrica, mas tem uma diferença. Primeira delas, ó, eu tenho um ponto P no meu espaço tridimensional de coordenadas cartesianas x, y, z, ok? As coordenadas esféricas desse meu ponto eu chamo de ρ, θ, φ, onde o ρ é o módulo de um vetor, ou seja, é um número positivo, θ é um ângulo, φ é um ângulo, normalmente dados em radianos. Da onde vem cada um desses? ρ. Ao contrário da coordenada cilíndrica, que o número que vinha aqui, ó, era esse cara, copiado mesmo lá da coordenada polar, na coordenada esférica não. O seu ρ vai ser o módulo de verdade do seu ponto, agora tridimensional. Se você calcular o vetor, ou seja, o módulo do vetor, que vai da origem até esse ponto P aqui, a distância do seu ponto P até a origem. Faz isso tridimensionalmente, fácil, fácil. É uma expansão de Pitágoras. Vai ser o seu ρ, certo? O ângulo θ, sim, é exatamente o mesmo ângulo θ lá da coordenada polar. Se você jogasse esse ponto P no plano XY, você encontraria aqui um R e um θ. O R pra gente aqui, pelo menos para escrever o ponto, não interessa, mas o θ interessa. Vamos tentar parar e pensar um pouquinho. O que você já consegue me dizer? A ideia de trocar o jeito de escrever um ponto é, quando eu te dou as três coordenadas cartesianas, você tem certeza de onde esse ponto está. Um outro tipo de coordenada é um outro jeito de me referir ao ponto, mas que tem essa mesma característica. Eu não posso me referir a um ponto usando um ρ, um θ e um φ, você fala assim, nossa, com esse ρ, esse θ e esse φ eu tenho dois pontos possíveis, não faz sentido. Se eu te dou o ρ, o θ e o φ, ou no caso da coordenada cilíndrica, o R, o θ e o Z, você tem que saber me cravar onde aquele ponto está. O lugar tem que ser exato. Então vamos tentar entender de onde vem a coordenada esférica, que ela é um pouquinho mais difícil de entender do que a cilíndrica. Se eu te dou só o ρ e o θ, você não sabe onde o ponto está, mas você sabe em qual plano esse ponto está. Porque se você tem o ρ, você tem a distância desse ponto até a origem. E se eu te dou o θ, vejam que só te dando o θ, você consegue fazer essa reta aqui, ó, para cá e para lá. Se você sabe que o ponto, que a projeção do ponto está nessa reta, todos os pontos do espaço que são projetados nessa reta vão formar um plano. Para pensar, ó, todos os pontos que ao serem projetados no plano XY vão cair aqui, ó, exatamente aqui, eles têm que estar num plano que cresce infinitamente para cá e para lá, porque a projeção cai exatamente aqui. Então o que você já tem? O plano onde o seu ponto está. Além disso, você tem a distância da origem até onde o seu ponto está. Se você tem o plano e tem a distância, a figura que você tem é uma circunferência. Tá vendo de onde vai vir a esfera? Já já eu mostro um pouco melhor. Então você tem um plano e tem a distância até a origem. Isso te dá uma circunferência. São seus possíveis infinitos candidatos. Agora, se além disso eu te dou nessa circunferência, porque esse plano certamente contém o eixo Z, estão vendo? Ó? Essa reta aqui vai pegar a origem. Então esse plano que a gente traçou, com certeza vai conter o eixo Z. Se eu te dou o ângulo que o ρ, ou seja, que o módulo desse vetor aqui, ó, que esse vetor está formando com o eixo Z, e toma cuidado que esse φ aqui agora vai ser convencionado só entre 0 e π, então se você medir de algum jeito e der algo fora do intervalo 0 a π, você arruma, tem como sempre, né? E te der esse φ então, que é o ângulo que o seu ponto faz
com o eixo Z positivo aqui, nesse caso. Esse jeito de escrever o ponto aqui é o que nós chamamos de coordenadas esféricas. Então eu te dou o ρ, que é o módulo do vetor que vai da origem até o ponto. Te dou o θ lá da coordenada polar e te dou o φ, que é o ângulo que esse vetor que a gente acabou de falar forma com o eixo Z. Você sabe me dizer exatamente onde está o ponto, porque você tinha uma circunferência. No que eu dei o ângulo de um pedaço, de um ponto onde a circunferência cruza, você tem certeza de onde esse ponto vai estar absolutamente. Agora, por que vocês acham que isso aqui vai chamar coordenada esférica? Por que o outro chamava coordenada cilíndrica? Porque quando eu deixava os outros dois livres e fixava o primeiro, a figura que eu formava era um cilindro, vocês lembram? Nesse caso, por que vocês acham que chama coordenada esférica? Porque se eu deixar esses dois caras livres e fixar só o ρ, a figura que forma para mim é uma esfera. Porque pensa só, o ângulo θ é livre, então eu posso girar livremente. O ângulo φ é livre, eu posso girar livremente, mas o ρ não é livre, o ρ é fixo. Fixei o ρ para você, é 5. Monte para mim o desenho de todos os pontos do espaço que tem o ρ valendo 5. Pega esse ρ aqui, essa linha vermelha, e deixa ela girar para qualquer ângulo. A figura que a ponta dela vai formar, imagina que ela é uma caneta aqui na ponta. A figura que vai ser formada aqui na ponta é uma esfera. Olhando no plano, para pensar que se você fixasse isso aqui e pudesse girar, daria uma circunferência. Como eu estou falando do espaço, obviamente vai dar uma esfera. Daí vem a ideia de chamar isso aqui de coordenadas esféricas. Tudo bem? A coordenada cilíndrica ela era muito usada quando você tinha uma simetria por um eixo, porque o cilindro tem uma simetria de eixo. A coordenada esférica ela vai ser muito usada pela gente quando a gente for mexer com integral dupla e tripla, quando a nossa simetria foi em relação a um ponto, porque a esfera é o conjunto de pontos simétricos a um ponto, que é o centro dela. No caso de uma como essa aqui, a origem, certo? O que eu preciso aprender a fazer agora é como trabalhar a conversão da coordenada cartesiana para a coordenada esférica. Para a gente fazer isso, eu preciso observar alguns triângulos aqui, que são triângulos retângulos, facinho de trabalhar. Ó. Se eu pegar esse ponto P aqui ó, e ligar ele aqui até o eixo Z, estão vendo que aqui nós formaremos um triângulo retângulo. Eu sei que isso aqui ó, é exatamente a coordenada Z que eu quero achar. E eu posso me referir a essa coordenada Z usando o ângulo φ e o ρ. Ó, é o cateto adjacente que eu tenho aqui, então eu posso te falar que o cosseno de φ é igual a Z sobre ρ. Ou seja, qual é a fórmula do Z? É ρ vezes cosseno φ. Certo? Seguindo, olhando para outro triângulo retângulo que eu tenho aqui, vocês concordam que essa linha que saiu do P e foi até o P', por formação, lá no começo a gente sabe que ela é paralela ao Z, ao eixo Z. Então esse ângulo φ, ele pode ser transportado para cá. E eu sei que na figura não parece muito, mas aqui, ó, esse ângulo também tem esse 90 graus, porque isso aqui é a projeção ortogonal. Então olha o que eu tenho aqui, eu tenho um triângulo com o ângulo φ aqui, estão vendo? Aqui é R e aqui é o ρ. O Faustão já falava que quem sabe faz ao vivo, quem não sabe grava e edita o vídeo depois. Na hora que eu joguei esse φ para cá, tinha até escrito θ, se vocês olharem, na hora do corte. Eu me referi a esse cara depois como sendo cateto, gente, aqui é o ângulo reto, ó. Então esse R é um cateto, aqui é um dos ângulos agudos e esse ρ é a hipotenusa. Então com esse triângulo aqui, ó, da origem P', ângulo reto, tá aqui o φ, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Eu posso calcular ali, ó, o seno de φ, que seria cateto oposto sobre hipotenusa, R sobre ρ. Ou seja, eu posso dizer que o R é ρ vezes seno φ. E isso ajuda a gente demais, porque o x e o y, lá da coordenada polar, eu sei me referir a ele em relação ao R e ao θ. Como é que era? O x era R seno θ. Vou editar de novo, ó, é cosseno. Prontinho? O x é R cosseno θ. O y é R seno θ. Só que eu sei que o R, aqui nessa brincadeira, é ρ seno φ. Então olha o que eu vou ter aqui, ó. ρ seno φ cosseno θ. E aqui, ρ seno φ seno θ. Então essa é a relação que eu tenho. Ó. O que me interessa aqui? Essa. O Z é simplesmente ρ cosseno φ. E essas aqui, ó. O x
é Rho seno Φ cosseno θ. E o Y é Rho seno Φ seno θ. Hoje eu tô bom para errar, mas por hoje é isso, gente. Tchau, obrigado pelos erros, desculpa pelos erros, obrigado e até a próxima.